perguntas, tem uma aqui que tá até fácil de eu ver. A Vânia tá falando que usa hormônio Mirena, mas possui sintomas da TPM. A minha dúvida é, você toma anticoncepcional, você toma um hormônio. Você tem TPM também? Então vamos entender um pouquinho de TPM, né? É uma doença relativamente nova, foi para o CID-10 em 1953, depois teve uma outra readaptação em 66. Então, é uma doença nova, tá? Assim, não é uma doença que a gente já tem aí muitos anos, né? Porque a gente precisava entender o que é TPM, que é a síndrome de pré-menstruação, onde a gente tem mais de 300 sintomas que pode ser TPM. Pois é. Meu Deus, então, além de dor de cabeça, mau humor, que tem dor nas mamas, que mais tem? Tem dor nas mamas, tem irritação, labilidade emocional, choro fácil, sintomas de tristeza, euforia, alteração do intestino, alteração da urina. Então, tem um monte, tem vários sintomas. Mas o que a gente precisa entender dentro do contexto da TPM? Que TPM, ela tem que aparecer de 7 a 10 dias antes de menstruar e que os sintomas vão embora quando menstruar. E por que a gente orienta isso? Porque vamos supor, tem pacientes que elas já têm um distúrbio bipolar, ela já tem depressão, e aí ela já tem. Não pode ser aquela que piora durante a TPM e aí jogar a culpa na TPM. Não, ela já tem uma doença de base que não é TPM. Então, TPM, a mulher tá bem, ela passa super bem, o início aí do ciclo, tá super boa e tal. E aí, de repente, ela começa a perceber, nossa, acho que eu tô estranha. Eu acho que eu não tô legal. Aí ela percebe que dali X dias ela vai menstruar. Ela menstruou, ela falou, nossa, já passou? Então, isso que é a TPM, é pra gente não confundir. Agora, chegando na sua pergunta sobre tá usando Mirena e tem, tá tomando e tem. O que acontece, como são vários sintomas, como eu te expliquei, como são vários tipos de TPM, o que acontece? Pode ser que, vamos supor, se a minha TPM está relacionada mais com inchaço e eu tomar o anticoncepcional eu não melhoro, talvez eu tenha que adicionar uma espironolactona, que é um diurético que vai desinchar, a paciente vai se sentir melhor. Então, ela toma o anticoncepcional, mas ela não vê melhora na TPM. Porque não é uma TPM que somente o anticoncepcional conseguiria. Sim. Mas lembrando que você conversar com o seu médico, né? Sim, assim, é só nossa sugestão que a gente está dando. Isso com certeza. É o que a gente falou. Anotem os sintomas, bata um papo com o seu médico. Porque às vezes, a gente atendendo no consultório, eu sei isso pelas minhas pacientes. Elas falam assim, vou te falar como é que é a consulta. Ai, doutora, sabe o que quer? Eu vim aqui porque eu tô com TPM. Tá. Quais são os seus sintomas? Ai, doutora, eu acho que eu fico nervosa. Não sei. O meu marido fala que eu fico chorona. Então, né? Então, me dá mais dados. Olha, doutora, uns 10 dias antes da menstruação, eu fico com vontade de comer chocolate, eu já sei qual que ela vai. Eu sinto muito inchaço, eu fico chata, ou eu tenho crises de choro. Leve dados para o seu médico, para ele poder tatear qual o melhor tratamento. Existem infinitos tratamentos. Infinitos. Eu gosto muito da linha natural. Eu acho que a gente tem que investir mais na parte de exercício físico, que todas têm acesso. Eu entendo que a gente está na pandemia. Eu não estou falando isso, não estou falando para ir contra as regras, não é nada disso. Mas eu invisto em tratamentos naturais que eu tenho certeza que se a paciente se dedicar, o problema é se dedicar, vai conseguir melhorar a TPM. Se eu pudesse deixar um recado sobre TPM, seria: observe,
Avalie como você tá, qual que é a sua relação com o seu ciclo. Como fazer as pessoas próximas entenderem essas alterações de humor da TPM, né? Então é assim, a gente tem que ser sincera, né? Cada um tem um perfil, né? Então tem aquelas pacientes que chegam para mim e falam assim: olha, doutora, eu já falo logo quando eu tô começando, ó, gente, eu tô com TPM, eu preciso de um tempo, eu preciso ficar sozinha, eu preciso do meu cantinho, não é nada com você. A gente precisa sentir como é que o outro vai receber, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas na nossa vida, ao nosso redor, que eles são diretos, né? Olha, não tô bem, tô num tempinho aí ruim. Daqui 7 dias a gente se fala. Segura a emoção. Calma um pouquinho. Tem pessoas que, talvez, se você falar desse jeito, vai falar: o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu sou sua amiga, como é que você me fala assim? Então, a gente precisa entender um pouquinho, ter um jogo de cintura, né? Lidar com a empatia.